Meus irmãos, vamos lá ao nosso estudo de hoje, o último estudo desse ano, né? Depois de hoje nós vamos ter um período curto de férias, de recesso, e em janeiro retornamos com os nossos cultos de estudo às quartas-feiras. Mas hoje vamos falar de um tema muito interessante que é sobre o Natal. E eu queria começar esse estudo te fazendo uma pergunta. É correto celebrar o Natal? O que você pensa a respeito disso? O que você acha das pessoas que celebram e comemoram e daquelas que não celebram o Natal? E você está em qual grupo? Ou você é indiferente a tudo isso? Vamos falar um pouco sobre isso. As escrituras não ordenam nem proíbem. Não existe nada na escritura que nos proíba de celebrar o Natal e nada que nos oriente a celebrá-lo. Então a gente não sabe, né? Bom, não sei se eu devo, se eu não devo. Vamos saber um pouquinho sobre isso. Eu posso dizer para vocês que fui estudar sobre o assunto, porque esse é um tema que eu gosto muito, eu gosto de Natal. Então fui estudar sobre o assunto, tem 2 semanas que eu estou estudando sobre esse assunto. E dentro daquilo que eu consegui buscar, eu quero dividir com a igreja aquilo que eu aprendi. Então, os reformadores do século XVI celebraram com fervor e alegria o Natal. Nós podemos dar 2 exemplos. Eu tirei dos exemplos que eu vi ali 2 para ficar mais fácil, que foi Lutero e Calvino. Eles celebraram. Os avivalistas na história da igreja celebraram o Natal. João Wesley e Charles Finney celebraram. Os nossos pais pentecostais celebraram o Natal com grande zelo. Daniel Berg, bem como os que sucederam, tais como Antônio Rego Barros. Gunnar Wingren, o pioneiro mor do movimento pentecostal brasileiro, dizia que era o culto de mais alegria e onde mais se manifestava os dons espirituais. Você crê nisso? Que num culto de Natal nós possamos sentir mais ainda a presença do Senhor e o Espírito Santo possa se manifestar mais? Eu creio. Por isso acho tão importante esse culto que vamos ter domingo, o nosso culto de Natal. Acho que é uma das datas mais importantes que nós, como igreja, deveríamos estar celebrando. Na década de 1980, em um culto de Natal na igreja do pastor Yang Cho, lá na Coreia, o culto começou pela manhã, emendou com a noite e milhares de crentes, a história diz que milhares de crentes foram batizados no Espírito Santo. Eu me lembro que logo que eu me converti, na primeira minha semana de conversão, eu recebi um livro da irmã do pastor Celso, missionária, né, da Assembleia de Deus, sobre o pastor Yang Shu. Então, assim, é uma pessoa assim que eu aprendi a admirar em muitas coisas. Sei que não é um homem perfeito, como eu não sou, você não é, né? Mas eu achei muito interessante essa colocação. Então, eu creio que Deus se agrada desse trabalho natalino, com certeza. Agrada o coração do Senhor, né? Lá em Neemias 8:10 diz assim, ó: disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Gente, se tem um dia que nós podemos dizer que nós consagramos ao Senhor, é esse dia. Não importa a data. Nós não sabemos exatamente o dia que nasceu Jesus. Mas o dia da comemoração, esse dia é um dia que nós temos que consagrar ao Senhor completamente. Portanto, ainda diz lá em Neemias, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha,
Tem pessoas, e eu conheço muitas pessoas, que durante essa época do Natal, elas procuram viajar e se isolar para não comemorar o Natal. Alguns até crentes, que acham que isso é uma festividade, né, da Igreja Católica, seja lá o que for, eu não vou participar disso. Mas olha, para nós, o importante é que está sendo comemorado o dia do nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor. Então, por que nós não vamos nos alegrar nesse dia? Eu vejo pessoas que, quando vai se aproximando a época de Natal, parece que estão mais tristes, mais fechadas, mais isoladas, quando deveria ser o contrário, porque nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E com certeza, o nascimento do Senhor foi a nossa grande esperança, e agora temos ainda a esperança da segunda vinda dele, né? Mas se não tivesse acontecido o nascimento, e por que nós não vamos comemorar o nascimento dele? E você? Celebra o Natal? O que você pensa a respeito disso? Eu gosto de comemorar o Natal. Eu gosto de ver pela cidade as luzes que refletem, os lugares onde vão ser enfeitados. Eu gosto de observar. Eu me lembro quando eu era menina, na época de Natal, meu pai colocava os 7 filhos no carro e dava uma volta por toda a cidade, e a gente vendo os lugares onde tinha as casas, os enfeites, escolhíamos qual era a casa, tipo, por exemplo, eu falava assim, essa casa é a minha, eu escolho para mim. Cada um escolhia a sua casa, do seu enfeite, para depois nós votarmos naquela que esteve mais bem representada. Então você não sabia muito bem, porque pode ser que se fosse apressado, escolhesse a primeira casa, e depois quando a gente chegasse lá pela, sei lá, 100ª casa, você visse uma muito mais bonita. Então, cada um tinha o direito de escolher uma casa, e a gente fazia um concurso qual a casa mais bem decorada. E nós decorávamos a nossa casa. Era um dia festivo, era um dia onde a gente se reunia. Minha mãe fazia uma comida diferente para nós decorarmos a casa para o Natal. Apesar de não saber exatamente a data do nascimento de Jesus, o que me importa é celebrar o sagrado fato de o Filho de Deus ter se feito carne e vindo até nós. É isso que importa. É a gente celebrar esse dia. O próprio Deus anunciou esse dia quando disse lá em Gênesis 3,15, diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça. Então, o próprio Deus falou. Eu gosto de comemorar o Natal. Sem ele, não haveria Calvário, nem túmulo vazio, e, consequentemente, ninguém seria salvo. Que viva o Natal, viva o Natal. O Natal é muito bom da gente comemorar, é importante comemorar. O Natal foi um evento tão magno que fez, eu já falei sobre isso na semana passada, vou repetir agora, que fez a corte angelical descer para a esfera terrestre e formar um lindo coral nos céus de Belém. Nós falamos sobre isso na semana passada, e olha, de novo, né? A gente pode comentar sobre isso, que coral maravilhoso. Comemorando o quê? Celebrando o quê? O nascimento do nosso Redentor. O dia mais importante da humanidade foi declarado de uma forma maravilhosa em 21 de julho de 1969, quando os americanos puseram os pés pela primeira vez na Lua. E o evento, naquela época, né, em 69, a gente não tinha TV a cores ainda, então ele foi transmitido pelas TVs preto e branco da época. O presidente Nixon, que era o presidente na época dos Estados Unidos, ele bradou, né? Ele falou com alegria, né? Maior emoção, né? Hoje é o dia mais importante da história. Olha, para ele, né? O fato deles estarem pisando a primeira vez na Lua era o dia mais importante da história. Mas Billy Graham estava ao lado dele. E
o repreendeu imediatamente, dizendo: perdoe-me, excelência, mas o dia mais importante da história ocorreu há cerca de 2000 anos. Então ali foi declarado para quem quisesse ouvir. Enquanto o presidente achava que era o dia mais importante da história, estava ali a declaração ao mundo da vinda do nosso Senhor. Eu vivo, respiro e curto muito o Natal. Gosto do clima do Natal, dos enfeites. Nos outros anos, não nesse ano, porque nesse ano, por causa da pandemia, eu não saí, tô mais em casa, né? Mas nos outros anos, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer nessa época, ali pelo dia 5, 6 de dezembro, quando já tá tudo enfeitado, era ir passear, acreditem ou não, na Galeria do Ouvidor. Porque a Galeria do Ouvidor, desde que eu me conheço por gente, aquele lugar sempre foi enfeitado no Natal. E os enfeites eram lindos. E como vários andares, né? Então era muito interessante observar aquilo. E aquilo me marcou desde muito antes, então eu continuei fazendo isso até o ano passado. Sempre fui à Galeria do Ouvidor, passei por lá, parava, sozinha, sem ninguém, para eu admirar aqueles enfeites. Então, eu gosto muito de enfeite. Eu me lembro que em 1982 eu trabalhava na Magnesita como secretária da gerência de sistemas e o meu gerente era um homem assim, muito pão duro, daqueles que para gastar, seja para empresa ou na casa dele, ele não gastava nunca. E aí chegou no Natal, daquele primeiro ano que a gente estava trabalhando juntos, e eu falei para ele, olha, eu queria decorar a gerência de sistemas para o Natal. Lá na Magnesita, cada departamento fazia sua decoração e era por conta do departamento, né? E ele falou para mim, bom, você faça como você quiser, desde que eu não tenha que gastar nada, né? E aí eu me lembro que eu montei uma equipe e nós resolvemos fazer os bonecos do Walt Disney, né? Dos desenhos do Walt Disney, vestido de Natal com roupa vermelha, chapéuzinho, né? E aí a gente fez um levantamento de como cada pessoa da área trabalhava, os chefes principalmente, que tinham as suas salas glamurosas, né? Qual era a característica de cada um deles, com qual personagem do Walt Disney eles pareciam, das histórias em quadrinho naquela época, né? E eu me lembro que aí tinha um chefe, um gerente da área de banco de dados, que era muito intelectual, e na porta da sala dele nós colocamos o professor Pardal, e assim foi. Fomos colocando cada personagem na porta e na porta do gerente de sistemas. Olha, o primeiro ano que eu era secretária dele, eu fui bem corajosa. Eu coloquei o tio Patinhas na porta da sala dele. Foi tão legal, gente, porque nós fizemos toda a decoração à noite. No outro dia, quando todo mundo chegou para trabalhar, aqui andando, né, pelo departamento, a gerência era muito grande, porque era ali onde ficava o computador da empresa, o banco de dados, os analistas de sistemas, os programadores. Naquela época era uma das áreas mais importantes da empresa, né, em termos de conhecimento, de intelectuais, né, e muita gente foi lá visitar e foi muito legal, sabe, a gente poder ver cada chefe representado, cada supervisor de equipe representado por um personagem Disney. Foi bem legal. Um dia eu conto para vocês qual era o meu personagem. Mas aí, os anos passaram, né? Eu continuo gostando de Natal. Eu faço a decoração na minha casa. Eu não tenho muito jeito para isso, não. Quando eu tenho uma boa equipe para fazer um trabalho legal, aí vai muito bem. Mas se não tiver, eu faço do meu jeito mesmo. O importante é que tenha uma decoração, né? E eu sou síndica aqui do condomínio onde eu moro. E ontem à noite, por coincidência, logo ontem, foi a nossa reunião de condomínio
para a eleição do síndico do próximo mandato, né? E por unanimidade eu fui eleita novamente síndica e fui assim, para honra e glória do Senhor, fui muito elogiada com o trabalho que eu fiz durante esse ano. E aí eu fui colocando algumas coisas que eu fui fazendo ao longo do ano, algumas regras que eu fui colocando, e disse para eles que eu achava muito importante que nós nos respeitássemos como vizinhos, né? Tivéssemos uma cordialidade uns com os outros e que nós estivéssemos à disposição quando alguém precisasse. A gente não precisa ser muito amiguinho, mas a gente pode estar à disposição. E aí, dentro desse assunto, eu então falei sobre o Natal. Falei, olha, uma coisa que me incomoda nesse prédio é que esse prédio nunca foi enfeitado para o Natal. E eu amo o Natal, gosto demais. Eu gosto muito de festas, mas o Natal é uma data para mim muito especial. Então eu queria propor para vocês que esse ano nós fizéssemos uma decoração de Natal. Mas eu não queria que fosse uma coisa assim, o prédio comprou lá, contratou alguém e fez uma decoração. Não, eu queria que você participasse. Eu sei que o tempo é de pandemia, então a gente não pode estar juntos, mas você pode se fazer presente. Então, cada morador vai estar ofertando um enfeite, nós vamos juntar todas as ofertas que nós recebermos e vamos montar uma decoração no hall do nosso prédio. Vocês concordam com isso? Eu perguntando para eles, né? E aí, lógico, foi unânime, eu acho que é porque nunca ninguém teve a coragem de falar sobre o assunto, né? E foi unânime, todo mundo concordou e nós escolhemos a equipe que vai cuidar disso. E foi bem bacana, sabe? Porque a líder da equipe que nós determinamos para cuidar disso perguntou para mim se eu tinha alguma exigência. E eu falei, bem, a única exigência que eu tenho, a única coisa que eu gostaria que tivesse é luz. Eu gosto muito de luz. Então precisa ter luz ali embaixo. Uma coisa bem iluminada. E foi muito legal, sabe? Foi um tempo, assim, muito bacana, assim, foi uma reunião, assim, muito especial ontem. Eu saí com meu coração, assim, cheio de alegria. Foi uma reunião online, por causa da pandemia, mas foi uma reunião muito participativa. Eu fiquei muito satisfeita. Então, vamos ter decoração de Natal no nosso prédio. Já fiquei feliz demais, né? Eu gosto da confraternização, eu gosto dos presentes trocados entre familiares e amigos, e é bíblico. Os presentes também são bíblicos. A Bíblia diz que nos dias de muita alegria, o povo de Deus presenteava uns aos outros, como nos dias de Esther. Lá em Esther 9:22 diz assim, olha, como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou a tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. É o Natal. Só pode ser o Natal. Olha quanta coisa. Banquete, alegria, mandar presente uns aos outros e dádivas aos pobres. E nós vemos nessa época do ano quantas pessoas fazem campanhas, né? Procuram fazer alguma coisa. Quanta campanha de Natal a gente vê. Quantos anos o Correio, esse ano não, porque tá tudo muito complicado, mas quantos anos o Correio fez aquele trabalho das cartinhas de criança pedindo presente de Natal, né? Na festa dos judeus se mandava presente para os pobres. Lá em João 13:29 diz assim, na segunda parte do versículo diz assim, compra o que nos é necessário para a festa ou que desse alguma coisa aos pobres. Então, quando a gente vê no final do ano, nessa época de Natal, quando você vê todo mundo assim, se movendo de uma compaixão, querendo fazer alguma coisa pelo outro, querendo doar, né? Tá mais solidário, é por isso. É porque é uma época de alegria, é uma época da gente confraternizar. Ele veio, ele nasceu, ele viveu aqui, ele pisou aqui na terra.
Então é uma época de muita alegria. Eu tenho uma prima muito rica, que mora no Morumbi, em São Paulo, num casarão, gosta de muito glamour, gosta de muita festa, gosta de tudo muito regado, espumante francesa, os melhores restaurantes de São Paulo, e as comemorações dela de aniversário sempre são em grandes estilos, e os presentes somente de marca, dos lugares mais caros, né, e joias e tudo mais. Esse ano, em ocasião da pandemia, a primeira mudança que eu vi na vida da Renata, ela se chama Renata, a primeira mudança que eu vi na vida da Renata é que ela foi embora de São Paulo, fechou a casa dela, desocupou a casa dela, fechou e mudou-se para Iruoca, que é a terra dos nossos pais, da mãe dela, né, que é minha prima. Numa casa lá, e começou a viver de uma forma mais simples, com o povo do interior. Uma cidade onde tem 5.000 habitantes, uma cidade pequenininha. E ela resolveu mudar tudo aquilo para um lugar menor. E agora, no dia 6 de dezembro, foi aniversário dela. E ela fez duas coisas que me chamaram a atenção e me levaram a pensar como é gostoso a gente pensar e lembrar e receber esse clima de Natal. Ela pediu de aniversário para todos os amigos, e tem muitos amigos e familiares, né? Para todos os amigos, brinquedos para ela distribuir para as crianças pobres daquele lugar. E tem muito pobre ali, porque Iruoca não é um lugar onde tem nem alguma grande plantação, nem criação de gado, não tem uma coisa que eu posso dizer assim para vocês, bom, a característica de Iruoca é essa, não tem. Então ela pediu brinquedos e ela recebeu tanto brinquedo, gente, ela colocou nas fotos, mas foram tantas doações das mais diversas, desde instrumentos musicais até giz de cera, de tudo que vocês imaginarem, presentes bons e educativos. E aí ela determinou, ela comentou no dia do aniversário dela mesmo, foi dia 6, ela falou, bem, na semana do Natal eu agora eu vou embalar todos os presentes e na semana do Natal eu vou fazer uma festa para distribuí-los. E também na semana do Natal, o dinheiro que eu gastava todos os anos em restaurantes caríssimos, pagando jantares para os meus amigos e familiares, este ano eu vou destinar esse dinheiro a fazer um jantar para o asilo de Iruoca. E vou jantar com os velhinhos da cidade. Gente, eu fiquei muito feliz. Falei, realmente a pandemia tem mudado muito as pessoas. A Renata se tornou muito humana, sabe? Sem a preocupação com o glamour, né? E trouxe essa coisa do Natal para ela. Eu acho tão importante isso, sabe? E nós também, né? Nós temos feito as nossas campanhas todos os meses para arrecadar a cesta básica. E esse mês, domingo agora, né? Para ser mais exata, nós vamos estar arrecadando as ofertas para nós destinarmos para um povo que precisa do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção, das nossas ofertas, né? Bororo, acho que é isso o nome, eu não consegui guardar ainda. Bororo. E eu conto com a sua contribuição, que você no domingo possa estar lá na igreja levando a sua contribuição para a gente fazer um pouco por esse povo também. Domingo agora, dia 20, nós vamos celebrar o Natal na igreja, né? Vamos fazer o nosso culto natalino. É um dia da ceia do Senhor e é um dia onde nós vamos fazer o nosso culto natalino. E queremos que esse seja um costume da nossa igreja mesmo. Que a gente faça isso todos os anos com alegria, que seja um dia especial, onde as pessoas realmente se preocupem em estar bem, felizes, muito bem vestidos, para estar ali na casa do Senhor com alegria, celebrando o nascimento dele. E eu te convido a estar com a gente. Não falta não. Esteja presente lá,
porque nós vamos ouvir e ver muitas coisas. E eu sei, tenho certeza absoluta, que o Espírito de Deus se fará presente naquele lugar. Se você não for, vai perder. Com certeza você vai perder. Então, nós vamos fazer tudo com muito cuidado, com muita ordem, com muita prudência, mas acima de tudo, com muita alegria. Vai ser um dia onde nós vamos alegrar e celebrar na presença do Senhor. Para você que me acompanhou durante esses estudos e principalmente no dia de hoje, eu desejo um Natal de muita paz, de muita alegria e de muita celebração. Que Deus te abençoe. Até domingo. A paz do Senhor.